aos nossos estudos da disciplina de paleontologia. Hoje nós vamos começar a debater um pouquinho sobre o processo de fossilização e vou conversar com vocês sobre duas questões, né? Sempre preciso. A Isabela tá tendo problemas, mas eu tô vendo aqui no bate-papo. Porque você não consegue o acesso, Isabela, é isso? Ou é porque você tem que esperar a minha autorização? Não, eu consigo. Eu espero a autorização, aí você aceita, aí dá aquele barulhinho da campainha, aí trava meu computador, para de carregar e tudo. Aí eu tenho que ir lá no link de novo, abrir, tentar de novo, esperar você aceitar e mesmo assim dá tudo errado de novo. Eu tenho que fazer umas 2, 3 vezes até dar certo. Ah, é bom saber, porque eu ainda não tinha tido nenhuma reclamação nesse sentido. Então eu vou abrir a sala, vou começar a abrir a sala um pouco mais cedo, tá? Para a gente poder descontar esse tempinho aí daqueles participantes que não se sustentam na sala, né? Que por conta aí da conexão acaba caindo, tá? Eu espero que você continue e foi bom você ter comentado isso, que a partir da semana que vem eu vou abrir uns 5 minutinhos antes, para aí o pessoal já vai entrando, fica mais tranquilo, tá? Então, a partir da semana que vem, eu vou tentar abrir a sala um pouquinho mais cedo, porque aí vocês já vão entrando, aí eu vou autorizando e a gente tenta estabilizar essa chegada aí, tá bom? Bom, então, pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre a fossilização. Né? Na semana passada, no módulo que nós disponibilizamos na semana passada, a gente falou sobre os objetivos principais da paleontologia. Nós falamos também sobre os princípios, né, e a forma de trabalhar, a utilidade, o uso, o emprego, a aplicação dos fósseis, né? Mas nós, em momento algum, comentamos o que são exatamente esses fósseis, tá? E isso foi objeto de estudo de vocês lá no fórum. Então, quem já fez a atividade avaliativa da semana que vem, que é o Fórum 1, né? Acabou respondendo para mim o que são os fósseis e algumas das características do processo de fossilização, mesmo a gente não tendo estudado ainda. Nós não começamos a compreender o processo de fossilização, tá? De todos os fóruns que eu já tive a oportunidade de corrigir, eu fiz uma série de anotações para que a gente possa discutir na nossa aula de hoje. Mas eu já adianto para vocês que o tema que nós vamos iniciar hoje e concluir na próxima semana, ele vai trazer muito, né, esclarecimento, assim eu espero, sobre as questões que vocês colocaram no fórum, tá? Então, eu acho que não houve fuga, no sentido, está tudo dentro daquilo que estaríamos aí planejando para as aulas dessa semana e para a próxima aula, tá? Se houver necessidade, a gente inclui novos temas para poder discutir aí essa questão do processo de fossilização, certo? Lembro a vocês todos que estão aqui que a data limite para entrega do Fórum 1, né, que está lá no módulo que está disponibilizado no Canvas, que é onde eu estou deixando o material da disciplina, é hoje, tá? Então, quem ainda não entregou, alguns poucos alunos ainda não entregaram, até o horário que eu vi, tá, pessoal? Eu finalizei, eu olhei até a parte da manhã. Então, pode ser que ainda tenha, que todos vocês tenham entregue e eu ainda não finalizei a correção. Então, só para relembrar e reforçar, né? O horário de entrega é hoje, a data de entrega é hoje, e aí fica disponível para edição de vocês até as 23h59. Depois disso, o próprio sistema lá do Canvas, ele não permite mais que vocês façam edições, né? Então, quem ainda não entregou, procure entregar até hoje à noite, para não ter problema de ter que reabrir ou reconsiderar, enfim, tá? Eu acho que não há necessidade da gente fazer isso, não.
Quando acontecer, por gentileza, entrem em contato comigo para que eu possa ver uma outra possibilidade de receber essas respostas de vocês. Tranquilo? Então, o tema de hoje, vou compartilhar aqui minha tela. Compartilhando. Sim, agora está compartilhando. O tema da nossa aula de hoje, então, é o processo de fossilização e nós vamos trabalhar hoje, no nosso encontro, eu vou apresentar o conteúdo, tá? Daquilo que vocês trabalharão depois sobre o processo de fossilização. E na aula que vem, na próxima semana, a gente vai falar sobre a natureza do processo, ou a natureza do registro sedimentar, ou do registro fóssil, tá? Então, tem a ver com o processo de fossilização, mas eu estou dividindo em duas semanas, porque é um tema que é super necessário a gente fazer uma leitura crítica e uma compreensão de como que se dá essa passagem, né, dos restos orgânicos para a litosfera. Então, vamos lá. Deixa eu já estar compartilhando. Ao chegar aqui no Canvas, né, e abrir... peraí, vocês não vão enxergar nada. Eu não publiquei. Vou publicar nesse momento. Tem que dar um minutinho para carregar. Eu não sei se vocês acompanham a aula junto comigo, assim, acessando o Canvas, ou se só olham na minha tela, mas a partir desse momento que eu publiquei, sim, agora o conteúdo está publicado. Agora sim, vocês conseguem, né? Quem estiver acompanhando pelo Canvas e quiser olhar aí, os módulos agora sim está disponível para vocês. Então, para esta semana, a gente vai trabalhar o processo de fossilização. Para o processo de fossilização, nós teremos 3 atividades aqui, 4, né? Na verdade. Então, eu deixei um fórum de atividades, então, tem questionamentos, e aí vocês deverão responder até a próxima quarta-feira, já eu mostro para vocês. E eu deixei aqui, olha, 2 aulas. Uma aula sobre o processo de fossilização, tá? Até o momento do soterramento final e tudo que acontece ali. Então, tem uma videoaula gravada que vocês podem olhar com mais tranquilidade no melhor momento para vocês. E também uma outra aula que também diz respeito ao processo de fossilização, né? Como que os organismos vivos se tornam fósseis, que é aquilo que a gente chama de diagênese do fóssil, tá? Que é quando exatamente a parte biológica vai sendo transformada na parte mineralógica, né? Que é quando os tecidos orgânicos vão sendo transformados em minerais e, portanto, serão como se fossem uma rocha, tá? Então, é o que a gente chama aí de diagênese dos fósseis, tá? Para auxiliar na compreensão deste passo a passo, né, dessa etapa tão interessante que é o processo de fossilização, eu trouxe aqui uma leitura, uma sugestão para vocês, tá? Que é exatamente o capítulo 4 deste livro, tá? No capítulo 4, chama Fósseis e o Processo de Fossilização, desse livro aqui, que é A Paleontologia na Sala de Aula. Este é um livro virtual, tá? É um livro que está disponível na internet, gratuito, nesse link. A gente vai usar muito esse livro porque ele traz vários dos capítulos, né? Eles trazem conceitos e revisão de conceitos que são bastante úteis aqui na nossa disciplina, tá? Eu vou colocar, deixa eu ver se tem alguma coisa no bate-papo, nadinha. Então, vamos continuar aqui. Eu já vou passar para os conceitos, para a gente conversar um pouquinho sobre o processo em si, mas eu gostaria de apresentar esse livro para vocês. Então, vamos ver se o link aqui vai funcionar. Sim, então, olha só, esse é um livro que vocês conseguem pelo acesso na internet. Ele chama A Paleontologia na Sala de Aula, tá?
Foi organizado pela paleontóloga Marina Bento Soares, né? Tem apoio da Sociedade Brasileira de Paleontologia, do CNPq. Não está nessa capa aqui, mas ele é um projeto elaborado e pensando para atender os professores da rede de ensino básica, da rede de ensino básico e técnico, né? Porque, na verdade, nós temos nesse livro aqui várias abas, estão vendo aqui? Ó, apresentação e sumário, né? O referencial teórico, prática da sala de aula. Então, cada capítulo deste livro tem uma proposta de uma atividade prática para que o professor possa realizar na sala de aula. Isso quando ele estiver ensinando evolução, quando ele estiver ensinando rochas, quando ele estiver ensinando solos, quando ele estiver ensinando dinossauros, né? Pré-história, sempre que um professor de ciências ou de biologia quiser e for trabalhar a temática paleontologia dentro ali do seu espaço de sala de aula, existe vários capítulos, né? E uma série de práticas que podem ser elaboradas e desenvolvidas no contexto escolar. Então, este livro, ele traz muita informação altamente específica, tá? Porque essa paleontóloga, a professora Marina, ela convidou, né, vários de seus colegas, vários dos especialistas da área. Então, esse livro é muito bem elaborado, muito bem escrito, vocês podem usar e divulgar sem nenhum medo, né? Sem nenhum receio. Às vezes a gente pega informação na internet e fica com receio de saber, né? E às vezes a gente não tem condição de avaliar se aquilo que está chegando de fato é um conceito adequado, a informação está correta. Então, vocês podem ter certeza que esse material é um material muito bem elaborado. Cadê? Está aqui. E foi feito com a comunidade de paleontólogos mesmo, cada um na sua especialidade. Então, o que eu coloquei lá é a leitura do capítulo 4. Sim, vocês podem fazer o download do PDF se quiserem, se preferirem, ou vocês podem ir página a página, tá? Então, na sala de aula são as práticas, a gente não vai trabalhar isso por enquanto, tá? A gente não vai trabalhar isso agora. É um livro bastante pesado, tem muita coisa, o arquivo é bem pesado, mas quando a gente vai aqui no referencial teórico, se a gente for lá no capítulo 4, o capítulo 4 vai falar exatamente dos fósseis e do processo de fossilização. Esse capítulo 1 ele também é interessante porque ele é uma introdução ao estudo da paleontologia, tá? Então, nós temos aqui o que é um fóssil, né? Fóssil traço. Eu tô passando porque eu não consigo ir direto lá na... Capítulo 4. Tá no 2. Três, tectônica de placas. Chegando o 4, tá? Achei que já estava chegando, tá quase. Eu só quero mostrar para que vocês possam se familiarizar com o texto. Última Pangeia. Os grandes... Aí. Então, fósseis e o processo de fossilização. Então, nesse capítulo, vocês verão, né, muita informação sobre aquilo que diz respeito ao que nós vamos conversar.
que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é que ele vai ter dois tipos de paginação, tá vendo? Se vocês forem considerar o PDF, né, é a página 90 aqui. Mas se vocês forem considerar a página, quando a gente vai passando uma mãozinha, aí a gente está no 75, tá? Mas procurem pelo capítulo em si, que já é de grande ajuda, certo? Muito bem. Capítulo 1 também é um capítulo ele é introdutório, mas ele fala também dos fósseis. Cadê? Módulos. Então, aqui estamos. Muito bem. Então tem a aula da fossilização, a aula da diagênese, a leitura, o fórum daqui a pouco eu apresento para vocês. Vamos começar a falar um pouquinho sobre aquilo que eu li nos fóruns e sobre aquilo que eu gostaria que vocês já compreendessem nesse momento. Deixa só eu ver se tem conversa. Tá. Gente, qualquer coisa, tá? Que vocês queiram me chamar, pode ligar o microfone, porque quando eu tô ali compartilhando, eu não consigo ver o chat aqui, mas se precisar também, é só vocês escreverem depois. Quem não puder ligar o microfone, escreve que depois eu volto e olho e comento. Bom, então, o processo de fossilização, né? Nós vimos aí que, na verdade, existe uma série de processos que vão acontecer durante aquilo que a gente chama de fossilização. Então, desde o organismo vivo até que ele seja soterrado e até que ele seja encontrado pelo paleontólogo nas rochas, para que a gente possa estudar, existe uma série de fenômenos e uma série de processos que acabam acontecendo, que muitas vezes pode modificar a história desse fóssil, tá? Então, quando eu perguntei para vocês o que eram os fósseis lá no fórum da semana passada, muitos de vocês responderam que eram evidências de formas, né, de organismos vivos, e isso está corretíssimo. Então, só quero realçar aqui que um fóssil, ele pode ser o organismo em si, ou ele pode ser a evidência da atividade biológica. Então, é interessante que a gente nunca perca de vista a origem biológica do fóssil. Então, eu estou vendo aqui, por exemplo, coletei um fêmur de um dinossauro. Eu tenho que lembrar que esse osso pertenceu a um indivíduo vivo, e aí a gente busca tentar compreender, tentar interpretar as relações que esse organismo tinha, né? Não só com o meio, mas também com os outros indivíduos, tá? Vocês comentaram, né, que nem tudo se fossiliza, porque eu perguntei exatamente isso, né? Então, nem tudo se fossiliza. Então, vamos pensar que cada um de vocês está num ambiente agora, num lugar, numa localidade, né? Não estamos todos dentro da sala de aula e nem todos estamos aqui familiarizados, por exemplo, com o Cerrado, com o Parque do Goiabal, que são exemplos que naturalmente a gente dá quando está ali na sala de aula dentro da UF. Então, vamos imaginar cada um com a sua própria vivência, tá? Se vocês imaginarem um ambiente de plataforma interna no fundo do mar, se vocês imaginarem um ambiente de lago, ou se vocês imaginarem um cerrado, né, com as árvores mais escassas, o cerradão, qualquer ambiente que vocês imaginem, dificilmente nós teremos uma fotografia deste ambiente preservado dentro das rochas. E isso vocês já comentaram um pouquinho ali no fórum, né? Existem tendenciamentos, ou seja, alguns organismos comparecem com maior frequência, com maior representatividade
nas camadas de rochas sedimentares, que são onde estão os fósseis, do que outros, tá? Então, existe uma série de fatores que eu vou chamar de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que governam o processo de fossilização. Então, há de se considerar como fatores intrínsecos aqueles que são inerentes aos organismos. Então, ter partiduras, né? Ah, beleza, então eu sou um cara que eu tenho concha, legal. Isso é um ponto favorável, né? Ah, eu sou um cara que eu sou um organismo que eu tenho ossos. Tá, então legal, vamos pensar mais um pouquinho, né? Que tipo de osso é? Será que é um osso pneumático? Será que é um osso mais rígido? Será que é um... Qual é a resistência desse material, né? Então, a gente sempre pensa em termos de durabilidade. Tem um termo dentro da paleontologia que nós ainda vamos trabalhar que chama bioplasticidade. Então, qual que é, né, a resistência desse material, do osso, do tronco, da folha, da água-viva, da flor, né? Qual é a resistência desse resto biológico perante aos processos que nós chamaremos de processos tafonômicos. Então, quando a gente encontra organismos fósseis como esses que nós temos aí nessas imagens, a gente deve se perguntar como que se deu essa fossilização, essa acumulação, né? Vejam que a gente tem no canto superior esquerdo, a gente tem conchas de braquiópodes, então é uma rocha lotada de conchas de braquiópodes. Nós vamos estudar esses invertebrados daqui umas 3 ou 4 aulas, né? Superior direito, a gente tem os crinoides, né, que são equinodermos mais antigos. Vejam que esse é um tipo de organismo extremamente frágil, mas que está super completo, né? Todos os cálices estão unidos, né, dentro desse fóssil. Então, como é possível uma fossilização desse jeito? Temos também folhas de pteridófitas, né? Aqui no nosso canto, eu tô querendo um apontador, não tô achando. Que cheio. Apontador. Aqui, né? Folhas, né? Praticamente samambaias fósseis, né? Nós temos também muito comum. E aí, como que se dá esse tipo de preservação, né? E artrópodes, muito, muito comum numa bacia sedimentar brasileira que é lotada de fósseis, né? Que é a bacia do Araripe. Nós vamos conhecer isso também um dia. Então, a gente começa falando que é difícil pra caramba se tornar um fóssil, mas a riqueza fossilífera é imensa. Inclusive, chegando a casos de nós encontrarmos organismos altamente frágeis, super completos e bem preservados no registro sedimentar. Como que isso é possível? É necessário entender, né? Então, ocorre lá nas rochas, eu vou passando, porque isso aqui está na aula gravada, eu quero só explicar a tafonomia para vocês. Vocês se lembram como que se forma uma rocha sedimentar? Olha só, uma rocha sedimentar, ela vai se acumular, ela vai ser formada, a rocha, hein, gente? Vai ser formada na bacia sedimentar, que é qualquer região baixa que recebe sedimentos. Então, pode ser no sopé de uma montanha, na base de uma duna, né? No canal do rio, dentro do lago, dentro do oceano. Então, tudo que for em termos de relevo mais baixo, que seja capaz de receber o sedimento, tá? Qualquer tipo de sedimento tamanho areia, sedimento tamanho cascalho, sedimento tamanho lama. Então, qualquer tipo de silt, né, argila, qualquer tipo de sedimento. Então, em termos bem gerais, só para a gente revisar, a gente tem uma área fonte, deixa eu ver se eu consigo, não consigo laser quando tá assim, mas eu ponho aqui. A gente tem uma área fonte, não enxergo, cadê a canetinha? Achei. A gente tem uma área fonte que geralmente é um relevo elevado, né? E ela é fonte porque é a partir dela
que nós teremos o processo de intemperismo e erosão, que fará a retirada dos sedimentos e colocará esses sedimentos, né, em disponibilidade para ser transportado. Pode ser transportado por vários agentes. No caso desse exemplo aqui, é um rio que está levando todos esses sedimentos, né? Notem que quanto maior, mais próximo da área-fonte, quanto menor, mais longe da área-fonte, porque conforme o sedimento vai sendo transportado, ele vai sendo cada vez mais arredondado, desgastado, sofrendo atrito e pode diminuir de tamanho, né? Quando que ele para de ser transportado? Quando acabar a energia. Quando ele chegar numa região que não tenha mais energia para ser transportado, e aí está num ambiente mais calmo, mais fundo, e ele vai sofrer a decantação, a deposição. O local recipiente é chamado de bacia sedimentar e é exatamente onde se formam as rochas sedimentares. O que vocês imaginam que aconteceria se nessa região aqui, né, nós tivéssemos um tetrápode qualquer, tá? Podem pensar em dinossauro ou qualquer tetrápode no momento aqui, que tivesse morrido nessa região. Se ele morrer nessa região e ficar ao sabor do tempo, pode acontecer os mesmos processos que atuam, né, de erosão, transporte e deposição. E aí, ao invés de transportar um grão de areia ou um cascalho, ele vai transportar um fêmur, um crânio, uma costela, uma vértebra, uma concha, seja o que for, tá? Então, a partir do momento que a gente interpreta que restos biológicos podem e ocorre mesmo, né? Se comportar como partículas sedimentares, a gente consegue compreender que todos os restos biológicos são passíveis de serem transportados, de serem erodidos e que um dia serão depositados, tá? É por isso, por essa razão, que muitas vezes a informação se perde. Muitos dos organismos vivos não conseguem chegar até a bacia sedimentar para ser fossilizado. Muitas vezes é isso que acontece. Dúvidas até aqui? Para a gente continuar naquele contexto? Tranquilo? Então, agora eu vou finalizar essa parte do processo de fossilização com a explicação da figura. Tem lá na aula gravada também, tá? Na aula gravada, nós usamos o termo, tem lá a explicação dos termos tafonomia. Então, a tafonomia, eu vou até colocar aqui, porque é bem importante. Ela vai tratar... Cadê a tafonomia? De estudar, tá? Todos os processos de preservação dos restos orgânicos. Então, é a tafonomia que vai estudar tudo o que acontece da saída da biosfera para a entrada na litosfera. Então, toda vez que vocês me virem ou que vocês lerem processos tafonômicos, lembrem-se que são aqueles processos que ocorrem no período em que está saindo da biosfera e está entrando na litosfera. Então, é quando nós nos referimos à origem dos fósseis, certo? Muito bem. Então, vejam essa figura. Eu vou colocar no maior aqui, porque essa figura é muito clara. Ela é uma figura retirada do livro de paleontologia, do Ismar, que é do capítulo que fala de fossilização, tá? E nós temos duas colunas aqui, ó, nessa figura. Deixa eu pegar o meu apontador para tentar sistematizar para vocês. Então, eu tenho aqui, nesta imagem, tá? Nessa primeira linha de tempo, duas situações. Aquilo que vai acontecer, né, na minha situação hipotética, em um ambiente marinho, e aquilo que vai acontecer
no meu estudo de caso, aqui na minha situação hipotética, em um ambiente continental. Então, no meu ambiente continental, eu tenho um tetrápode X qualquer, né, um bovídeo, representando minha comunidade de vivos. Então, nós temos aqui, né, algumas plantas e o que eu estou vendo aqui é a minha comunidade de vivos. Comunidade de vivos eu chamo de biocenose, mas não se estressem com esses nomes agora. E no meu ambiente marinho eu também tenho, né, a minha comunidade de vivos ocupando o substrato, aí, o fundo do mar. Então eu tenho lá um gastrópode, né, eu tenho um molusco bivalve enterradinho no sedimento, um carinha aqui que é da infauna, né, tem um ouriço, né, que é um equinodermo, que também é super frágil, mas tem concha, tem ectoesqueleto, né, exoesqueleto. Mas, na verdade, desculpem, o do equinodermas é endoesqueleto também. E aí, bem mais frágil que o gastrópode, por exemplo. Mas essa é a minha comunidade de vivos lá no meu ambiente marinho, então eu fiz um mergulho lá perto lá da praia, peguei, bati a foto e o que eu vi foi isso, tá? Esses eram os caras que estavam ocupando o fundo do mar. Tinha uma concha morta por ali, porque um dia esse molusco morreu, perdeu toda a parte mole dele, né, a parte proteica, mas a conchinha ficou. Saca quando você caminha na praia, encontra um monte de conchinha? Então, a concha vai durando mais tempo, né? Beleza. Nesse mesmo dia, o meu bovídeo, o meu tetrápode aqui morreu, certo? E aí, a morte, tá vendo essa linha aqui, ó? É a morte. A morte, ela vai separar um momento dessa história. Então, eu tinha a minha comunidade de vivos, e agora eu tenho, a partir da morte, a minha comunidade de mortos. Na minha comunidade de mortos, que eu chamo de tanatocenose, eu vou observar uma série de processos que ocorrem, tá? Então, por exemplo, morreu. Primeira coisa que vai acabar acontecendo é a decomposição da matéria orgânica. Então, os mortos entram em decomposição em qualquer ambiente. Eu posso ter uma atividade de decomposição, né, maior ou menor, a depender do ambiente em que isso está acontecendo. Se eu tenho mais oxigênio livre, se eu não tenho tanto oxigênio livre, né? Se o sedimento é areia, se o sedimento é lama. Então, existem uma série de fatores que vão interferir. Mas, fato é, a necrólise, que é a perda dos tecidos moles, acaba acontecendo. Se o meu, né, se toda a parte de tecidos moles for consumida durante a necrólise, o que vai acontecer, né? Os ossos, eles estarão disponíveis, eles estarão soltos, eles perderão os seus tecidos de conexão. Ao perder o tecido de conexão, eles ficam passíveis de serem, lembra lá da área-fonte? De serem transportados. E se eles forem transportados, certamente eles serão separados, porque, por exemplo, uma vértebra não tem o mesmo grau de transportabilidade, não tem o mesmo comportamento frente ao processo de transporte do que um crânio. Um dente não tem o mesmo comportamento de transporte do que um fêmur ou qualquer osso longo, né? Então, isso acaba se separando, se fragmentando e quanto mais tempo os restos biológicos ficarem em exposição, eles podem ser transportados, eles serão desarticulados, eles sofrerão atrito e retrabalhamento, eles podem sofrer corrosão ou dissolução, outros organismos podem vir e incrustar, né? Geralmente isso ocorre muito em ambientes marinhos. Outros animais podem promover o pisoteio, carnivoria. Então, os restos que ficam em exposição, eles vão sofrendo perdas de informação. Eles podem ser arredondados, eles podem ser fragmentados, eles podem ser desarticulados, né? E aí sobrar só um pedacinho para poder entrar numa próxima etapa, que é a etapa da formação do fóssil
como a gente conhece. Para que eu pare, para que eu dê uma pausa neste processo de destruição dos restos que morreram, eu preciso que aconteça naquele ambiente o que nós chamamos de soterramento final. Então, é a partir do soterramento final que eu vou criar uma camada espessa de sedimento, tá? E nesse sedimento não vai mais acontecer os processos tafonômicos, os processos de destruição. E aí sim começa a compactação, a diagênese, até que um belo dia a gente resolve ir para o campo, pega uma sucessão de rochas de camadas sedimentares e, opa, isso daqui deve ter sido um ambiente marinho, vou coletar ali, vou ver o que tem. Essa é a minha amostra. E o que a gente faz? Com base em uma única amostra, a gente tenta resgatar qual que era o ambiente de vida. Eu posso falar que esse gastrópode interagiu com o ouriço do mar? Eu só posso se eu encontrá-los lado a lado e se os dois restos mostrarem evidências tafonômicas, evidências de que eles viveram no mesmo ambiente. Ah, Sabrina, mas é possível resgatar isso? É possível resgatar muitas vezes. Por quê? Porque todos esses processos, quando eles atuam, eles deixam impressões, eles produzem marcas, aquilo que a gente chama como assinatura. Tá? Então, eu geralmente sei, né, quando um osso ou uma concha está muito transportado, porque ele vai perder os relevos, ele vai se tornando cada vez mais arredondado. Né? Então, a gente consegue resgatar muitas informações, né, de perda aqui de processo tafonômico a partir das assinaturas. Eu falando aqui que nem uma doida, eu escutei a campainha. Cadê a campainha? Aqui. Beleza. Calma, gente, já tô quase acabando. Quase. Não, não é aqui. Achei. Então, existe também na literatura um conceito que nós chamamos de zona tafonomicamente ativa. A zona tafonomicamente ativa é o intervalo do substrato, né, ou do sedimento, a camada ali no fundo do lago, a camada no fundo do rio, a camada de sedimento no fundo do mar, que é onde eu observo a atuação dos processos tafonômicos. Então, eu posso ter dissolução, eu posso ter bioerosão, eu posso ter aquilo que a gente chama de bioturbação, que é quando eu tenho algum outro organismo que ele vive dentro, né, do substrato, ele promove aí tubos e galerias, e com essa ação biótica eu acabo introduzindo, né, ele acaba introduzindo oxigênio nesse sedimento aí, que vai acabar contribuindo para a ação de vários fatores, inclusive de dissolução. Então, enquanto o meu bioclasto, enquanto a minha concha, osso, folha, planta, qualquer coisa biológica, enquanto ele estiver dentro de uma camadinha na superfície, enquanto ele estiver na superfície, que a gente chama interface água-sedimento, ou enquanto ele estiver numa camadinha de sedimento, mas que nesta camada de sedimento ainda eu consigo observar a ação dos processos de destruição ou a ação dos processos tafonômicos, que é a mesma coisa, eu posso ter perda de informação. A fossilização ela vai começar de fato quando esse carinha, quando essa concha, ou quando esse resto biológico, ele escapa dessa zona e entra para aquilo que a gente chama de zona de soterramento final. Tá? Então, quando ele é sequestrado e colocado dentro da zona de soterramento final, aí sim ele passa a sofrer, a começar o processo que nós conhecemos como diagênese e se tornar um fóssil, certo?
Como que, agora é o que eu vou perguntar para vocês, o que deve acontecer, vou projetar essa imagem aqui, e vou voltar lá para o bate-papo. O que vocês imaginam que tem que acontecer com os organismos para que eles cheguem inteirão lá no registro fóssil? Para que aquilo que eu for pegar aqui, ó, como amostra nessa etapa, corresponda a um fóssil completo, bem preservado, igualzinho a esse aqui, ó. O que aconteceu com esse crinoide? Vou até aumentar só o crinoide. A gente tira esses daqui. Tira essa pergunta para não bagunçar. Vou aumentar. Esse crinóide, ele estava no fundo do mar. E ele está num grau de preservação excepcional. Só lembrar, ele é um equinoderma. E como todo bom equinoderma, ele é formado, ele é um elemento multiesqueleto, né? Cada cálicezinho desse daqui é uma parte de carbonato de cálcio que se encaixa na outra parte de carbonato de cálcio, né? Ó, cada placazinha dessa daqui não tem conexão, não é uma placa sólida, é multiesqueleto, são várias plaquinhas de carbonato de cálcio. Como esse carinha que estava lá no fundo do mar pôde ser preservado desta forma? O que deve ter acontecido com ele? Eu vou lá para o bate-papo agora. O que aconteceu com o nosso crinoide? Muito bem, pessoal. A chave do negócio é exatamente o que vocês estão comentando aqui. Alguma coisa tem que interromper qual etapa? Vou lá na minha figurinha. Essa etapa aqui, ó. A tanatocenose. Os bioclastos não podem perder muito tempo na tanatocenose. A única maneira de fugir da tanatocenose, ou de fugir, de não ficar muito tempo exposto aos processos destrutivos que ocorrem depois que o organismo morre, é ser soterrado rápido com uma grande quantidade de sedimento e mais, isso até surgiu no fórum, tá? Pode ser até soterrado em vida. Quando que acontece soterramento em vida? Ai, gente, essa semana, provavelmente... Ah, não, é só frio, não tem tempestade. Mas já viram aquelas tempestades programadas, assim, alerta da Defesa Civil, ondas de 4 metros, né? Cuidado com as embarcações aqui no Atlântico. Acontece no Brasil mesmo. Então, ressaca do mar, isso é muito legal, porque quando a gente tem tempestade, coloca-se uma grande quantidade de lama em suspensão, muita grande quantidade de lama em suspensão, até que chega um momento que a energia passa, tudo se acalma e essa quantidade de lama que estava em suspensão vai para onde? Decanta para o fundo do mar. É a hora que esses invertebrados acabam sendo sufocados vivos e muitas vezes acabam sendo preservados dessa forma. Então, algum soterramento rápido por deslizamento de terra ou deslizamento de terra, como nem sempre é deslizamento de terra, Karen, você pode incluir aí algum soterramento rápido por aumento na taxa de sedimentação, seja por tempestade, por deslizamento de terra, ou por eutrofização, por correntes de turbidez no lago. Tô querendo parar de compartilhar aqui. Mumificação por dunas, tá? Mumificação por dunas também, ela vai fazer a preservação total. Tem alguém entrando. Então, o congelamento lá no lago também acontece, picha, né, de asfalto. A gente vai ter
a gente tem episodicamente uma série de registros belíssimos de elementos que estão completos, muito bem preservados. A gente consegue resgatar conteúdo estomacal, a gente consegue resgatar o parasita e o hospedeiro, a gente consegue resgatar uma série de informações, tá? Isso só é possível quando nós temos um processo de preservação excepcional. Esse processo de preservação excepcional, ele vai acontecer por qualquer aumento brusco na taxa de sedimentação, dentro de uma bacia sedimentar, associado à pedianoxia, porque aí a gente não vai ter formação de esteiras, né? De algálicas, que aí você interrompe o processo de necrólise, então não tem muita perda de tecido mole, coisas mais molengas podem ficar preservadas, ou ainda em condições que nós temos aí mumificação, âmbar, congelamento, né? Que são aí processos de fossilização do organismo completo. Mas, novamente, a gente vai descobrir na próxima aula que mesmo na preservação excepcional, a gente ainda tem que tomar cuidado para fazer a inferência do ambiente de vida, das comunidades vivas, porque, né, mesmo nem todos estão no mesmo grau de preservação, nem todos estão na mesma representatividade de vida. Por exemplo, a gente pode pegar ali naquele exemplo da figura que tinha o ouriço, já tinha uma concha morta, né? Essa concha pode ser que ela não tenha vivido lado a lado com aquele ouriço, mas ela já estava morta e foi preservada junto. Então, existe, é o clássico caso do sangue do mosquito que ficou preservado no âmbar lá no Jurassic Park. Aquilo é uma preservação excepcional, tá? A gente não precisa de tanta licença poética, porque a gente vai também trabalhar mais para o finalzinho, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Bacia do Araripe. E lá nós só temos casos excepcionais de preservação, tá? Coisas assim. As nossas flores estão lá, né? Pode ficar tranquila, Larissa, vai lá, tá? Então, agora, pessoal, aproveitando a deixa aqui que a Larissa já está até saindo, porque tem que trabalhar, e assim, já são quase 5 horas, eu vou apresentar para vocês o que nós vamos, o que vocês vão trabalhar no fórum, tá? E aí, assim, ó, o que precisa ficar da aula de hoje que depois vocês vão olhar lá nas gravações, né? Essa questão de ser difícil de fossilizar, mas é possível, e tanto é possível que o registro fóssil está lotado, a gente tem muito. Então, é legal compreender essa questão do soterramento rápido, né? E às vezes acontece tão rapidamente, né, que pega até os organismos em posição de vida. Tava lá de boa e de repente veio um grande deslizamento, ou uma grande quantidade de sedimento que o fossilizou, certo? Na próxima semana, a gente vai trabalhar ainda o processo de fossilização, nós vamos continuar dessa questão aí da tafonomia, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características do processo de fossilização. A gente vai falar sobre mistura temporal, mistura espacial, relógio tafonômico, tá? Se vocês se depararem com isso aí nas leituras, a gente vai falar na próxima aula, tá bom? O que eu preciso apresentar o fórum? Ó, o fórum dessa semana, considerando a discussão... Oh, se eu não compartilhar, vocês não observam. Deixa só eu compartilhar. Gente, tem alguém aqui em Tuiutaba? Dessa turma toda? Isabela, Patrícia, Karen. Vocês estão escutando o vento? Gustavo, Ilane. De fato, aquela frente fria tá chegando agora. Ventania e um vento gelado que, meu Deus, vamos que vamos. Pelo menos para nós aqui no Cerrado, dizem que até sábado vai embora, né? Vamos ver.
Aguardemos. Olha lá. Considerando a discussão... Deixa eu ver se eu compartilhei. Considerando a discussão que estamos construindo acerca do processo de fossilização, cite exemplos de fatores intrínsecos, ou seja, inerentes ao organismo, e fatores extrínsecos, relacionados ao ambiente de vida do organismo, que é onde ele vai morrer, tá? Que potencializam ou que favorecem a fossilização. E aí argumente a sua resposta. Então, pensem sempre na questão do soterramento final, tá? E pensem na ecologia. Será que um crocodiliano tem a mesma chance de ser fossilizado que uma ave? Né? Vamos pensar em termos... os dois têm osso. Os dois são esqueletos do tipo multielemento. Só que um é pneumático, um tem hábito de vida de voar, né? Então, um já mora, já vive, já tem a sua ecologia desenvolvida dentro da bacia sedimentar, o outro não. O outro tem que ter a sorte para nós, ou o azar para ele, de cair dentro de uma bacia sedimentar. Então, é esse tipo de argumentação que eu gostaria que vocês fizessem, porque a partir disso a gente vai falar na próxima aula sobre representatividade, sobre adequacidade e completude, tá bom? Passando pelos conceitos que eu falei aí anteriormente, de mistura e... Bom. Olha lá onde o Johnny já está chovendo. Bom, pessoal, alguma dúvida até agora? Até esse momento? Não? Então eu vou fazer a chamada para a gente poder nos despedir. Certo? Leonto. Uai. Ah, não, tá certo. Júlio. Ah, hoje é o último dia. Bernardo, Bruno e Camila. Vamos dar uma olhadinha. Bernardo, Bruno e Camila. Eu não sei se as duas Camilas são da mesma turma. Não. Eduardo, Ilane, Luiz Felipe, Nicole. Eduardo, Ilane, Luiz Felipe e Nicole. Todos estão aqui por enquanto. Patrícia, Virgínia, Victor e Vitória. Não é isso. Patrícia, Virgínia. Só o Vitor que não tá aqui? Cadê o Vitor? Não. Vitória. Vitor. 28. Agora eu vou abrir o outro diário, tá, gente? Porque nós estamos trabalhando com duas turmas simultaneamente, por uma questão aí de projeto pedagógico, tá? Mas o conteúdo e a carga horária é a mesma e é por isso que eu estou conduzindo ao encontro no mesmo... Camila Mogami. A Camila era do CAS, tá certo? Agora Mogami, tá certo. Eu que me confundi. Dionis, Gabriela Ganzelli, tá aí? Acho que foi a Larissa que saiu, né? Sim, Dionis, a Larissa acabou de sair. Júlia, Gustavo Cruz e Gustavo Santos. Os Gustavos estão, a Júlia, deixa eu ver. Não, a Júlia hoje não está. Júlia. Humberto, Isabela, Jade. Todos aqui. Ai, me perco. João Vitor, Karen, Matheus, Sofia e Thaís. Então, João Vitor. Sim. Matheus, Karen, Matheus, Sofia e Thaís. Matheus não, né? Não. Matheus. Aqui. Então, salvar. Galerinha, muito obrigada, então. Vou sair aqui. Tenham todos vocês uma boa semana, tá? Fiquem bem.
Dá uma olhadinha no conteúdo que eu coloquei lá para vocês abrirem um pouco aí essa discussão, né? Essa temática, e aí semana que vem a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Muito obrigada e uma boa semana para vocês, boa aula, obrigada a vocês pela presença. Até mais.